Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Pregão desta quarta-feira, dia 12 de janeiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou mais uma vez aqui para acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado. Falar aí um pouquinho sobre os ativos que se destacaram positivamente no dia de hoje, foi muito bom o pregão, o Bovespa fechando aí com 2% de alta. Então, antes de darmos início, vou rodar aqui a vinheta. Peço gentilmente que você deixe aí o seu like, o seu joinha neste vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Então, já colocando aqui o Ibovespa na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados. O próprio Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Bradesco, Magazine, Suzano, Gol 4, B3, SA3, VEG 3, que eu havia mencionado ontem, vou comentar sobre ela hoje de novo, Braskem e Coca-Cola. Então, esses serão os ativos abordados. Vou só retirar eles da tela, perfeito. Vamos lá, comentando então sobre Ibov, 1,84% de alta, eu tinha mencionado que 2%, mas na verdade 1,84% de alta, peço desculpas. Então, fechando aí com 1,84%, voltando a confirmar um fechamento forte mais uma vez, depois de um excelente pregão aí, né, mais uma vez. Então, já havia confirmado um fechamento acima da média móvel no dia de ontem, hoje deu sequência, até mencionei lá no radar do mercado no dia de hoje que se tivesse pelo menos um candle de indefinição aqui já seria algo interessante, e melhor ainda se fosse um de alta, só não tinha essa expectativa de que fosse tão forte assim, e que bom que foi, né? Agora a expectativa é de poder vir o quê? Buscar a região um pouquinho mais acima, nos 106.500 pontos, que é uma região de fundo e topo anterior, além da região da média móvel de 62 períodos, que é aquela região da média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal. Então, vou dando um zoom aqui, a gente consegue ver melhor, né? Essa região de topo anterior, bem próximo deixou outro topo nos 108 mil pontos também, e a região ali da média móvel. Então, a expectativa é de poder vir ainda testar essa região, e seria muito bom se testasse, porque além de realmente testar uma resistência, é dar continuidade neste movimento com força. Então a gente estaria falando aí do Ibovespa subir mais pelo menos 1% no pregão de amanhã ali, próximo disso, né? Então seria muito bom aí para o nosso mercado e consequentemente os ativos subindo, né? O Ibovespa replica o desempenho dos papéis, então teríamos papéis aí dando sequência também no movimento de alta. Dando sequência então, falando agora do mini índice, que no dia de hoje apresentou excelente alta de 1,88%, confirmando também um forte fechamento para cima da média móvel mais uma vez. Gráfico de 60 minutos, eu havia mencionado no fechamento de ontem que essa perda de mínima abria a possibilidade de venda para um perfil mais arrojado e uma compra lá pelo gráfico de 10 minutos. Então, indo direto lá para o gráfico de 10, essa foi a perda de mínima que eu havia mencionado, corrigiu em direção a uma região de suporte anterior, essa lateralização, e sequência aqui no movimento de alta, e aí qualquer outro novo sinal de alta durante ali o dia abria a possibilidade de compra. Foi o que aconteceu até o final do pregão, então tendência muito boa aqui de alta no gráfico de 10 minutos do mini índice. E para o pregão de amanhã, com esses dois candles fechando um pouquinho mais forte, fica uma expectativa de poder abrir ainda dando sequência nesse movimento de alta, tá? Então, para uma venda arrojado, eu aguardaria esticar um pouquinho mais para cima, tá? Agora, se eu quisesse olhar de fato para uma venda um pouquinho mais, uma reversão de tendência, eu olharia se perdesse toda essa região aqui dos 106.300 pontos, exatamente a região dos 106.335 pontos. Então, se perdesse aqui a mínima desse candle de alta e gerasse um novo sinalzinho de topo descendente aqui abaixo da média móvel de 13 períodos, tá? Para olhar um pouco mais para a venda durante a sessão. Por que isso? Porque aumentaria a chance no gráfico de 60 minutos vir testar aqui a região da média móvel de 13 períodos para poder aí, quem sabe, na sequência, gerar um novo sinalzinho de alta a favor da tendência, né? Então, quando temos aí uma correção, como é uma tendência de alta, normalmente, na média, a expectativa é de poder gerar um novo sinal de alta a favor ali da tendência. Então, para uma venda, eu olharia, de fato, se perdesse essa região. Mas enquanto gerar sinal de alta acima da média móvel, o foco é realmente mais na ponta compradora, tá? Aqui fica até difícil de pegar algum nível de resistência,
Então, colocando agora no gráfico de 60, lá, que lá no de 10 ficaria muito difícil. Então, a gente já tem um aqui pela frente. Então, na casa aí dos que foi fechamento já acima, né? Confirmando acima, na casa dos 106, nos 690. Depois tem um pouquinho mais acima ali na casa dos 106,900. Tá? Então, pode ser que ainda dê sequência nesse movimento e aí sim inicie um processo de correção lá pelo gráfico de 10 minutos também. Tá? Então, daria para olhar para uma venda mais arrojada, próxima aí dessa região dos 106,900 até a região dos 106, perdão, até a região dos 107 mil pontos redondo. Falando agora do dólar, gráfico diário, pancada aí para baixo, dando sequência, 0,67% de queda, perdendo essa região de níveis de suporte anteriores. Agora o nível de suporte mais relevante fica ali na casa dos 5.477 pontos. Gráfico de 60 minutos, sequência de baixa também. Havia mencionado que se abrisse gerando um sinalzinho de alta, abria compra para um perfil mais arrojado, mas olharia mais para venda também. Então, se a gente colocar lá no gráfico de 10 minutos, fica bem visível aqui que abriu dentro de um movimento de alta, se aproximou de um nível de resistência de topo anterior, gerou sinalização baixista. E na sequência, sinal de baixa, lateralização e confirmando aqui na sequência um novo pivôzinho também. Então, pancada aqui para baixo e finalizou o pregão aí dando sequência no movimentozinho de alta, um leve movimento de alta. Então, se amanhã já abrir perdendo aqui a mínima do último candle na casa aí dos 5.554, abre possibilidade de venda já tentando pegar o quê? Um novo movimento de baixa, depois gerar um novo sinalzinho de topo descendente, porque o último topo foi aqui. Então, tentando pegar aí algo mais para baixo. O que seria interessante para uma melhor relação risco-retorno? O dólar conseguir vir testar uma região um pouquinho mais acima aqui, nos 5.574. Tá? E aí gerar um novo sinal de baixa um pouco mais acima. Isso seria dizer que o dólar buscar um pouquinho mais ali próximo à região da média móvel no gráfico de 60 minutos. Tá? Então seria melhor aí uma relação risco-retorno mais favorável para a operação se tivesse esse sinalzinho de venda um pouquinho mais acima. Tá? Mas essa venda também é possível. Onde eu olharia para a compra de fato aí de uma possível reversão de tendência? Acima dessa mesma região. Então, ao invés de parar nela e gerar um novo sinal de topo descendente, o ativo dá sequência no movimento e gera um sinal de alta acima dessa região, que é muito importante. Então, se gerar alguma sinalização positiva, por exemplo, fundo ascendente aqui, abre possibilidade de compra, tentando pegar aí um novo movimento de alta mais relevante do dólar. Agora sim, indo para os ativos, Petrobras, gráfico diário, 3% de alta no pregão de hoje, superando aqui a máxima deste antigo topo na casa dos R$ 29,40, testando aqui este nível de resistência que tem pela frente, próximo dos R$ 30, né, nos R$ 29,69. Então, força relevante aí 2 dias seguidos na Petrobras. A gente consegue ver aqui pelo semanal que também veio testar essa região de topo anterior. Tá? Então, pode ser aí que possa dar continuidade no movimento de alta e para isso seria interessante superar essas máximas aqui nos R$ 30,10. Isso aumentaria essa expectativa. Tá? Pelo contrário, se já não superar a máxima de hoje a partir de amanhã, já começa a dar indícios de fraqueza na ponta compradora e um possível correção aqui no tempo, que é esse movimento lateral, ou ainda, se não superar a máxima e depois ainda perder outra mínima aqui, uma possível correção no preço, que é um movimento de baixa em direção à média móvel de 13 períodos. Inclusive, eu ficaria atento para uma possível compra de fundo ascendente na sequência. Então, de fato, aí para quem está de fora, aguardar. E para quem já está posicionado, stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 28,94, o stop. Falando agora de Vale. Vale 1% de alta, abriu dentro de um gap de alta. O candle foi de baixa, mas o dia foi de alta, dando sequência no movimento, mínimas ascendentes. Vale já reposicionar o stop, que estava abaixo da mínima de ontem, para baixo da mínima de hoje, em R$ 84,92, porque se gerar aqui uma nova perda de mínima, gera um sinalzinho de correção e aumenta a expectativa de poder ter um novo movimento de baixa em direção à média móvel, ou ainda em direção ao próximo nível de suporte, por exemplo, os R$ 80,44. Então, essa perda de mínima seria um sinal de saída para quem está comprado aqui no curto prazo do papel. Não vejo aí motivos de compra, mesmo uma nova aspiração de máxima. Teria que aguardar aqui para ter uma melhor relação risco-retorno também. Falando agora de BBDC4, vale ressaltar aí que os bancos não tiveram um desempenho tão bom no pregão de hoje. Então, por conta disso, até o Ibovespa não subiu um pouco mais ainda. Os bancos têm uma relevância muito grande na composição do Ibovespa.
Então, os bancos segurando um pouquinho aí essa valorização do Ibovespa no dia de hoje, Bradesco caindo aí 0,74%, e o destaque é para a perda de mínima aqui do pregão anterior. Então, já enfraquecendo esse movimento de alta que vinha sendo apresentado. Se amanhã apresentar uma nova perda de mínima, já vai aumentando a expectativa de poder ter uma correção um pouquinho mais forte aqui no preço, em direção à média móvel de 13 períodos. Mas vale ficar atento, porque esse movimento de alta aqui foi relevante, então fica uma expectativa, né, ainda de poder gerar um novo sinal de alta aqui na sequência, tá? Então vale a pena ter esse ativo aí no radar. Mas essa nova perda de mínima gera um novo sinal de saída para quem estiver posicionado aqui no papel no curto prazo. E sabendo aí que um banco já deu indício de perda de força, colocando aqui YouTube rapidamente na tela, também ficaria de olho aí, se tiver alguém posicionado no curto prazo do papel, um stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã seria algo muito interessante. Então 22,92 seria aí a posição desse stop, porque também vai aumentando a chance de poder ter uma correção aqui no preço em direção à média móvel de 13 períodos. Então a gente consegue até perceber aí que YouTube está um pouquinho mais forte do que BBDC4 neste momento aí no curto prazo. Falando agora de Magazine Luiza, que surpreendeu no pregão de hoje, fechou em alta de 7,5%, testando a região da média móvel de 13 períodos, uma região de fundo anterior aqui também. Na sequência, o que nós temos de resistência para quem abriu uma compra nessa superação de máxima hoje, além da média móvel que eu mencionei, tem a região nos R$ 6,66 e depois o topo mais acima na casa dos R$ 7,22, tá? Então, para quem abriu uma compra aqui mais arrojada no pregão de hoje, depois de testar aqui a região de fundo anterior, fica aí a expectativa de ter aqui um fechamento mais positivo, seria algo muito interessante para aumentar aí a expectativa então de poder vir testar mais uma vez este topo anterior um pouquinho mais acima, tá? Se não superar aqui a máxima do pregão de amanhã, já vai dando indício de fraqueza também na ponta compradora. Então, gerou o sinal de alta, precisa da sequência no movimento, principalmente esse ativo que está numa tendência de baixa muito forte, né? Então precisa apresentar aí sequência no movimento de alta, semelhante ao que o Ibovespa está esboçando aí, vem esboçando, né, nesses 2 últimos dias e pode ainda apresentar nos próximos dias também. Inclusive, ó, essa sinalização aqui de fundo gerou sinalzinho de saída para quem estava vendido aqui no curto prazo, hein, pessoal? Então, recomendo saída aí na posição. Se não saiu, stop posicionado acima da máxima de hoje em R$ 6,38, superar amanhã é mais um sinal de saída. Próximo papel aqui é Suzano, pessoal. Suzano que subiu 3,5% no dia de hoje. Forte candle de alta, voltando para cima da região da média móvel, voltando para cima dessa região de topo e lateralização aqui anterior. Tem um fechamento um pouquinho aqui mais acima, na casa ali dos R$ 61,51. Conseguiu até fechar levemente acima. Fica uma expectativa de ainda poder romper esta máxima aqui, ali na casa dos R$ 61,95. E é justamente por isso que eu estou comentando sobre esse ativo. Caso ocorra essa superação de máxima, significaria uma nova sinalização de pivô de alta aqui pelo gráfico semanal. Então, esta superação de máxima aqui significaria um novo pivôzinho de alta. Inclusive, abriria possibilidade aqui de compra no médio prazo do papel, na expectativa de pegar a continuidade do movimento de alta que já vem sendo apresentado. Corrigindo aqui de maneira mais lateral, vale até reforçar aqui a força da ponta compradora no médio prazo. Temos esse candle de alta, a máxima dele aqui, a mínima dele aqui, e são 1, 2, 3, 4 praticamente, 3 candles aqui de correção, e se não superar aí 4 candles, né, dentro de um único movimento de um único candle de alta. Então é bem forte aqui a força compradora no papel de até mesmo não devolver aqui o movimento numa correção, né? Então vale ficar atento aqui de olho. Se superar essa máxima, abre possibilidade de compra, stop posicionado aqui embaixo nos R$ 57,89. Falando agora de Gol 4, dando sequência aqui no movimento de alta no curto prazo, 3,28% de alta, confirmação de um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, e o próximo nível de suporte de resistência mais relevante depois da média móvel, essa região de fundo um pouquinho mais acima nos R$ 17,41. Então, expectativa de ainda poder vir testar essa região um pouquinho mais acima, que é bem próximo também aqui da região da média móvel do gráfico semanal, ali nos R$ 17,49. Para quem estiver posicionado na ponta compradora, stop posicionado a partir
de amanhã abaixo da mínima de hoje, nos R$ 16,01. Inclusive, tinha uma pessoa aí que estava vendida nesse papel no curto prazo. Se superar aqui a máxima de hoje, amanhã é mais um sinal de saída aqui nessa venda aí, nessa posição de venda, tá? Tomar cuidado se alguém tiver vendido aí nesse papel. Próximo ativo, B3SA3, que no dia de hoje também surpreendeu, 3,57% de alta, depois de gerar um sinalzinho de alta aqui lá na semana passada, 2 candles fortes de alta, bateu aqui na região da média móvel, gerou 2 candles aqui de correção mais lateral durante o início dessa semana, e hoje essa pancadinha aqui para cima, superando esta máxima especificamente deste grande candle de baixa, tá? Então, ali na casa dos R$ 11,41. E o que significa essa superação de máxima, Kaique, desse grande candle de baixa? Primeiramente, significa que depois dos vendedores tomarem o controle aqui da posição, os compradores foram lá e superaram a máxima deste candle, que foi o responsável por retomar esse controle. Então, primeiro ponto. Segundo, esta máxima também significa uma superação de máxima aqui pelo gráfico semanal, gerando novo sinal de fundo, tá? Não é um fundo ascendente, é um fundo que a tendência aqui é de baixa. Tem nível de resistência pela frente, Kaique? Tem, na casa ali dos R$ 11,95. Apesar disso, depois de um longo, colocando aqui no gráfico mensal, depois de um longo movimento de baixa bem relevante aqui no gráfico mensal, fica uma expectativa de poder ter pelo menos um repique aqui em direção à média móvel, essa região de fundo anterior também na casa dos R$ 12,82. Então, para isso, o gráfico diário precisa dar continuidade aqui nesse movimento, vir testar essa região mais acima dos R$ 11,89, que é aquela região ali da média móvel que eu mencionei do gráfico semanal. Então, fica essa expectativa de poder dar continuidade neste movimento. Então, abriu possibilidade de compra aqui para um perfil mais arrojado, para quem tem um perfil mais arrojado, de tentar pegar essa possível reversão de tendência aqui, tá? Não sei se vai de fato acontecer essa reversão, mas é um risco que vale a pena tomar depois de um movimento bem mais esticado de queda. Essa superação de máxima aqui ocorreu. Então, abre possibilidade de compra, posicionando o stop aqui abaixo da mínima do fundo em R$ 10,58. Então, vale ficar atento aí. Para o curto prazo, fica difícil abrir uma compra aqui agora, porque não teria onde posicionar muito bem aqui um stop para uma melhor relação risco-retorno. Então, o mais interessante seria uma nova sinalização de alta acima da média móvel de 3 períodos para trazer aí um viés mais positivo no papel, tá? Então, no curto prazo já fica um pouquinho mais difícil ainda a entrada neste momento. Mas no médio prazo abriu a possibilidade de tentar tomar esse risco. Falando aqui rapidamente de VEG, que eu havia mencionado no fechamento de ontem, que se superasse aqui a máxima deste candle, abriria a possibilidade de compra. De fato, superou, fechou aí o dia com 4% de alta. Então, para quem abriu essa compra, primeiro nível de resistência pela frente, R$ 31,00, a média móvel de 13 períodos. Seguido aqui, deixa outro fundo na casa dos R$ 32,20. Então, a expectativa de poder, primeiramente, buscar a região da média móvel e depois essa outra região um pouquinho mais acima. Tá? Já vale reposicionar o stop aqui para baixo da mínima de hoje em R$ 28,68, um pouquinho mais próximo, né, da entrada de fato onde ocorreu aqui a compra neste papel. Então, expectativa positiva aí nos próximos dias de tentar pegar esse repique aqui do preço. Vale ressaltar que a tendência é de baixa, o movimento lá no semanal também está bem esticado, então tem espaço aí para poder apresentar um movimento de alta ainda pelo diário também. Então, vale aí ficar posicionado no papel ainda mais alguns dias, e a partir do terceiro candle da operação já vale também reposicionar o stop abaixo da mínima dele. Então, ficar de olho aí para quem conseguiu pegar essa entrada. Falando agora de Braskem, pessoal, no dia de hoje 0,4% de alta. Por que eu estou colocando este papel aqui? Basicamente, comentaram sobre ele lá no radar do mercado, perguntando se tinha compra hoje aí no papel. Teve um sinal de fundo aqui, tá? 3 dias atrás, na segunda-feira basicamente, teve essa sinalização de fundo em cima de um nível de suporte de fundo anterior, a região da média móvel lá do semanal. A gente olhar aqui do lado, ó, a região da média móvel lá no semanal, também tem toda uma lateralização daqui para trás, olha lá, vários topos ali para trás. Então é um nível muito relevante de suporte que nós temos aqui, e limpando o movimento aqui mais uma vez, bem semelhante a Petrobras, pessoal, esse movimento bem semelhante a Petrobras aqui, ó.
tá? Em cima de uma região de suporte e aí gerou um novo sinal de alta aqui. Eu não sei se de fato vai apresentar esse sinal de alta com essa força relevante neste papel, mas vale ficar atento, porque se superar aqui essa máxima, abre possibilidade de compra, stop posicionado abaixo do fundo, uma relação risco-retorno aí bem favorável, 3,5% aí de risco para tentar pegar pelo menos até a máxima do último topo, uns 10% de retorno no curto prazo. Então, uma relação risco-retorno quase de 3:1 aqui. Então, vale ficar atento numa superação de máxima aqui no pregão de amanhã. Abre possibilidade de compra com stop aqui abaixo deste fundo, tá? Então, é um papel aí que dá para ficar de olho aí num possível novo movimento de alta. E por fim, nossa BDR de hoje é a Coca-Cola, Coca 34, que tem uma tendência de alta aqui no gráfico diário. Tem aqui uma tendência de alta, dá para pegar isso aqui como um único movimento. Corrigindo aqui, acabou de fechar o gap, fechou o gap, perdão, no pregão de ontem. Hoje deu sequência aqui no movimento de baixa, mas respeitando aqui essa região de suporte anterior ainda. Então, se no pregão de amanhã gerar novo sinalzinho de alta, também abre possibilidade de compra, stop posicionado aqui abaixo da mínima, tentando pegar aí um novo movimento de alta. Vale reforçar que a tendência no semanal aqui é de alta também, não tem perda de mínima, então ainda abre possibilidade de compra, tentando pegar realmente aí um movimento mais forte de alta nos próximos dias. Então, superou ali os R$ 56,39, abre possibilidade de compra. Stop posicionado abaixo dos R$ 55,63. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Eu sei que ajudou algumas pessoas. Comentaram ali no Radar do Mercado, no pregão de hoje, sobre o mini índice, o mini dólar, que foram operações que deram certo, que foi de acordo aí com a leitura que nós fizemos na análise de fechamento ontem. A própria VEG também gerou esse sinalzinho. Então, espero que possa continuar agregando de alguma maneira aí ao conhecimento de vocês também e principalmente aos investimentos de vocês, então ao capital, ao financeiro de vocês. Sempre da melhor maneira possível, sempre falando aqui a verdade, sempre a nossa leitura de maneira direta e objetiva. Tá? Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, mais uma vez também, pela confiança no meu trabalho, né? Esses dias aí que o Dalton não está podendo gravar aqui análise de fechamento por conta de várias reuniões aqui dentro da DV Invest, ele está cuidando um pouquinho mais da parte estrutural aqui da empresa, então eu poder assumir aqui algumas vezes algumas análises de fechamento, isso é muito bom para mim também como profissional, então eu agradeço de coração a todos vocês que têm confiado no meu trabalho. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite de quarta-feira e a gente se vê amanhã mais uma vez aqui no canal. Um grande abraço.